Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou ainda pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. A convidada de hoje é a Marta Sobral, secretária de Esporte e Lazer da cidade de Santo André e ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete. Marta, muito obrigada por vir aqui falar conosco hoje, viu? É um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho de esporte. Esse ano que é um ano de Olimpíada, a gente está aqui para falar sobre as coisas que vão acontecer esse ano, que vai ser bem promíssor. Muito bem. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a atual função da Marta enquanto secretária de esporte, falar da sua carreira no basquete e falar das Olimpíadas. Bom, para a gente falar um pouco sobre tudo isso, eu quero começar pedindo para você falar aqui para os nossos telespectadores um pouco sobre sua carreira. Contar aí para a gente como foi esse período. Bem, eu sou de São Paulo, eu sou Marta Sobral, nascida na freguesia do Ó. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Meus pais sempre foram atletas em Araçatuba, viu? Não sou de São Paulo, capital. Fui para Santo André com 14 anos, onde eu levei a família a buscar a pé inteira para lá. Meu irmão mais velho fazia boxe e a Márcia e a Leila já começaram a jogar basquete em Santo André. Comecei a jogar basquete por achar que o esporte poderia mudar a minha vida e como mudou. Através do esporte, hoje eu sou secretária de Esporte e Lazer numa cidade que eu conheci, que eu admirei, que me aceitou, que me abraçou como cidadã. Hoje, como secretária, é muito bom estar falando da cidade onde me projetou. Fui convocada para a Seleção Brasileira, eu jogava na Pirelli na época, onde tinha toda a modalidade esportiva que você podia imaginar. Era um celeiro onde todos os esportes, você pode saber que tem atletas hoje super conhecidos, Montanaro, William, foram um dos atletas que saíram da época que eu jogava em Santo André e na Pirelli. Então, é uma cidade que eu defendo, que eu gosto e espero poder estar fazendo o meu melhor para que ela possa continuar a voltar a ser o que ela era antes, como um celeiro de esporte que tinha na época de 80, quando eu comecei a jogar. Voltando um pouquinho ao passado, Marta, eu queria que você resgatasse as suas medalhas, eu queria que você falasse um pouquinho aí da participação nas Olimpíadas, no PAN, queria que você contasse isso. Bem, tem algumas histórias para a gente que é importante saber. O basquetebol é uma modalidade que cresceu na época da gente, na época 80, na época de 80, 90, porque a gente estava numa equipe muito bacana na época, tinha eu, Hortência, a Paula. Nós somos campeã pan-americana em 91, de uma viagem que ninguém acreditou no Brasil, falando assim, as meninas vão perder, vão pan-americano, já perderam outras, vão perder essa também. Mas nós somos tão focados, acho que aquele ano a gente não perderia para ninguém. Hortência jogou maravilhosamente bem, a Paula, todo mundo jogou, todo mundo em conjunto. A Maria Helena sempre disse uma frase que ela dizia assim, uma durinha só não faz verão. Então, a partir do momento que todas nós soubemos que a Hortência ia fazer os 30 pontos dela, a Paula 30 pontos dela, mas as outras tinham que participar. Quando todo mundo jogasse junto, em conjunto, os resultados iam acontecer. Foi o que aconteceu. Então, a gente conseguiu participar da primeira Olimpíada, que o Brasil nunca tinha participado de uma Olimpíada, pelo menos basquete feminino. Fomos campeãs pan-americanas, participamos de Olimpíada, fomos vice-campeãs olímpicas, terceiro lugar na Olimpíada. Acho que o basquetebol, na minha geração, até que teve uma participação bacana. Eu vou corrigir uma coisa que o pessoal acha que eu sempre participei, mas não participei. Em 94, eu não estava na Seleção Brasileira, eu não participei daquele Mundial que as meninas foram campeãs. Me sinto campeã também pela trajetória e pelo tempo que eu fiquei na seleção. Fiquei na seleção por mais de 20 anos. Nesse ano, realmente, eu não fui convocada, eu não mereci, que eu tinha feito um campeonato muito ruim naquele ano. Não tinha sido convocada, mas a Leila Sobral estava lá representando a família Sobral. A seleção foi muito bem, torci, chorei e sei que, por mais que eu não tenha lá em quadra, mas em coração, participei daquele Mundial. Então, me sinto campeã mundial do mesmo jeito fora de quadra como elas estavam lá naquele momento na quadra. Isso é mais ou menos o que aconteceu na minha vida em relação a alguns títulos importantes. A gente foi campeã pan-americano, sul-americano, juvenil, que eu comecei muito nova, né? Você começou com quantos anos, Eu comecei Marta? com 14 anos e eu já tinha essa altura, 1,90 m,
E quando eu comecei, não tinha atleta dessa altura, e fui descoberta pelo Vlamir Marques, que era técnico na época da Hebraica. Depois eu recebi o convite da Laís Helena para ser jogadora em Santo André, onde eu fiquei durante 10 anos. Aí depois eu fui para outros clubes, joguei em outros lugares. Eu fui a primeira brasileira a disputar uma liga americana, depois a Janete foi para a WNBA. Quando eu participei era uma outra liga, são as mesmas meninas que jogavam junto com a Janete. Então, a gente tem algumas experiências, acho que viver em outros países e conviver com outras culturas é importante. Faz parte do seu currículo, né? Foi percussora aí de uma série de coisas dentro da modalidade, De né? algumas coisas, sim. Eu acho que eu fiz alguma coisa para o basquete e o basquete está me dando muito mais do que eu acho que eu poderia merecer. Hoje eu tenho um cargo super importante numa secretaria de esporte e lazer, numa prefeitura. Foi um convite do prefeito Carlos Grana. Eu acho que ele disse assim, por ser uma pessoa da área, ser um atleta, acho que de repente ela pode trabalhar. Eu já estou, esse é o 4º ano, é o último mandato dele, é o meu último mandato. Sinal que está dando certo. É sinal que está dando certo, 4 anos trabalhando, a gente trabalhou com pouca verba, mas acho que o esporte é isso, né? A gente sempre correndo atrás de patrocínio, correndo atrás de verba, cada um na sua modalidade, cada um defendendo o seu, mas eu acredito que a gente possa trabalhar em conjunto sempre para as coisas acontecerem. E lá em Santo André a gente está tentando fazer o máximo e os resultados vão acontecer conforme a gente vai trabalhando com serenidade, com certeza, com determinação, gostando do que faz, sabendo das dificuldades, que são muitas, mas tem que gostar, no fundo tem que gostar, né? Levantar cedo, é uma briga que a gente tem que fazer. É uma luta, né? É um leão por dia, né? Mas a gente faz com carinho, faz com amor, sabendo que lá na frente você pode dar um resultado bacana. Marta, ainda voltando aqui um pouquinho ao passado, queria que você falasse, se é que você ainda consegue reviver, né? Qual foi a sensação de ser uma medalhista olímpica? Você consegue lembrar disso? A energia, o sentimento? Eu acho que, para nós, quando a gente classificou pela primeira vez para as Olimpíadas, o Brasil nunca tinha participado. Nós fomos para Barcelona, nós ficamos em 5º lugar, foi a primeira Olimpíada nossa, a gente ficou deslumbrada, acho que até o normal de um atleta que você não tem uma preparação, a gente tem que ter uma preparação para poder disputar campeonatos internacionais. A gente fez alguns treinamentos, mas não era o suficiente para chegar a uma Olimpíada e chegar lá de cara com aquelas mulheradas, com aqueles atletas, pessoas famosas, atletas famosos. Então a gente ficou deslumbrado, nós ficamos em 5º lugar, mas nós não desistimos, sabíamos que a gente tinha potencial e time para aquilo. Então são medalhas que para nós têm um valor fora do comum, porque realmente foi suado essas medalhas. A gente fala que quem pega vice, terceiro não tem que valorizar, tem que valorizar sim, que é uma medalha muito importante para a gente, então tem que... E sofrida. Com certeza. Sempre foi sofrida, mas a gente sabe que depois desse grande sofrimento vem aquela coisa de paz e dever cumprido. Ok. E como é que foi encerrar sua carreira? Você encerrou sua carreira com medalha de bronze, não foi isso? Isso há quantos anos? Ai, já faz 10 anos, já há mais tempo já. Foi em 2000, foi a última participação minha pela seleção, a última Olimpíada. A gente sabe que um dia passa, né? Tudo passa. Então, parei na hora certa, porque a partir do momento que o atleta fica perguntando, que hora que vai acabar o treino? Que hora que vai parar isso? Aí você não está mais focado naquilo, não. Então, a hora que eu começou a olhar no relógio que seriam ir para casa, então eu ir para casa de vez e fazer uma outra coisa que realmente o seu foco não é mais aquilo, não é mais isso. Chegou a hora. Chegou a hora de parar e fazer outra coisa, né? Com certeza. Coisa boa. Marta, você também foi uma pessoa que se dedicou, eu não sei se você continua tendo tempo para isso ainda, né? Muito a trabalhos sociais. Queria que você falasse um pouco dessa fase da sua vida, né? Você chegou a fundar institutos e tudo mais. Na verdade, o convite que eu tive do Grana, eu estava, na verdade, lá na UNAS, a comunidade de Heliópolis. UNAS é uma da parceria que fizemos, é o Instituto Lance Livre, fizemos uma parceria com a UNAS e a gente atende mais de 1.000 crianças na comunidade de Heliópolis. Nossa, foi o primeiro trabalho que eu fiz com as crianças, é maravilhoso. São crianças que são carentes, que precisam até de um abraço diferente, precisam de atenção. Tudo especial. E tudo que a gente fazia
até coisa a gente tirava do nosso bolso, porque o patrocínio é muito pouco, muito baixo, mas a gente fazia com o maior carinho. Ainda tem o projeto, eu não estou mais à frente porque eu tenho outro trabalho, tem outra pessoa tomando conta, mas eu continuo sabendo que as crianças estão gostando, continuo sabendo que elas estão se dedicando e que elas sabem que o projeto é para sempre. A gente tem nossas dificuldades, como tudo na nossa vida, é patrocínio, corretagem de patrocínio. A gente fala que vai ter o retorno, porque o maior retorno é ver que aquela criança não vai para a ala do crime, que a criança vai seguir um caminho bacana. Esse que eu acho que é o melhor retorno para um patrocinador. Mas às vezes a gente tem essa dificuldade de conseguir. Mas estamos na luta ainda. Eu acho que o projeto tem muito a crescer, a gente tem que espalhar esses projetos para todo o país, porque a gente sabe que é através dessas crianças que a gente vai evitar muitas coisas erradas que acontecem. Com certeza. Não é? E acredito que tenha sido também em função desse trabalho, dessa sua exposição com esse trabalho voluntário, que tenha chamado a atenção, por exemplo, para os políticos da cidade de Santo André para te convidar. Então, eu queria agora que você falasse um pouco mais, apesar de você já ter adiantado alguns detalhes, sobre esse trabalho na secretaria, lá na cidade de Santo André. Como é que foi abraçar esse desafio e o que você tem feito dentro da secretaria hoje? Bem, lá a gente trabalha com 32 modalidades esportivas, né, competitivas. Fora a gente tem a área de lazer, que a gente não comenta muito, mas é tão importante. A gente trabalha com a terceira idade. São senhorinhas que fazem basquete adaptado, vôlei adaptado, a gente faz atletismo, tem jogos jogos da terceira idade, é muito bom, sabe? Fora trabalhar com as crianças, que a gente também tem uns projetos com as crianças nas escolas. A Santander não participava de competições escolares, hoje tem mais de 10 escolas municipais, escolas particulares. Então, a gente acha que é número pequeno, mas para nós que não tinha, começar com 10 e terminar com 20, 30, até o último mandato, que é esse ano, a gente fica feliz de saber que o nosso trabalho está sendo bem reconhecido, que a gente só não pode fazer mais porque a verba não é só da Prefeitura de Santander. O ano de 2015 foi um ano de dificuldade para todo mundo. A gente sabe, o país parou com todas essas coisas que aconteceram, mas a gente tem que pôr a bola para frente. 2016, acreditar que as coisas podem mudar. Sabemos que as coisas são difíceis, sim, mas a gente não pode desistir. O brasileiro é forte, o brasileiro sabe que as coisas acontecem com dificuldade, não quer parar, ficar pensando vai acontecer depois, corre atrás. Se caiu aqui, levanta, dá um passo e as coisas vão acontecer. E trabalhar na prefeitura, para mim, eu estou retribuindo aquilo que eu recebi. Primeiro, por Santander ter me recebido lá com 14 anos, hoje eu tenho 52, vou fazer 52 esse ano, agora em março. A gente está muito feliz porque é difícil você voltar para a sua cidade e ser reconhecida e ser escolhida para trabalhar com esporte. E eu fiquei feliz pelo convite, abracei na hora, não tive nenhuma dúvida de falar não, porque eu sei que eu posso fazer mais pela cidade, que eu sei que posso fazer mais pelos esportes. O pessoal, quando eu fui para lá, eles falaram assim, a Marta vai ver só o lado do basquete. Não é isso. Eu sou da modalidade esportiva, mas antes de qualquer coisa, eu sou do esporte. Sim. Então, eu fui convidada como secretária para ver todos os esportes. Então, o pessoal não tenha ciúmes que eu vou correr atrás para todo mundo. Você não vai dar privilégios para uma modalidade, Não, acho que a gente tem que ser honesto e sincero com todo mundo. O que você puder fazer para uma modalidade, você tem que tentar fazer para outra modalidade também. Não tem que ter preferência de um ou de outro. Não. Acho que os atletas são os mesmos, as dificuldades dos atletas, eu sei, já passei por isso, eu sou uma ex-atleta, sou atleta master ainda, jogo, me divirto, mas acho que o atleta não tem que passar o que eu passei na minha época de correr atrás de patrocínio e ficar se preocupando. O atleta tem que entrar em quadro, entrar em campo, entrar na sua modalidade e fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Não tem que se preocupar com patrocínio, de correr atrás de moradia, correr atrás de pagar isso, pagar aquilo. Acho que o atleta tem que se preocupar em cuidar do seu corpo, cuidar do seu descanso e estar em campo, em quadro e fazer a sua parte. Apesar de não ser situação comum no Brasil isso, né, Marta? É um sonho, né? É um sonho, né? E às vezes tem atleta que corre atrás de patrocinador porque às vezes não tem tem outra pessoa que o faça. Exatamente. E patrocínio não cai assim no seu colo, não é impossível. A não ser, sei lá, um milagre de Deus, mas... Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho já, tá bom? Bom, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada.
Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na Colônia de Férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o Sindepress Entrevista, que recebe hoje Marta Sobral, secretária de Esporte e Lazer da cidade de Santo André e ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete. Marta, a gente falou aqui um pouquinho sobre sua atuação lá na secretaria. Eu queria que você só falasse também, para não passar em branco aqui, eu li que você se filiou recentemente ao PDT. Como é que foi esse convite? Bem, como eu já falei, o Grana, ele está querendo se reeleger esse ano, queria que eu ajudasse na reeleição, me convidou para me filiar e me candidatar a vereadora. Eu nunca fui política, eu acho que atleta nunca gostou, nunca quis participar de política, mas a gente tem que aprender e saber que uma política com esporte tem junção se você fizer as coisas certas. Então, eu acho que eu posso, como vereadora, se vier a ser eleita, eu acho que eu posso fazer não muito mais pelos esportes, mas entre outras coisas que a gente pode estar fazendo como munícipe e ver que os vereadores não estão fazendo, né? Eu sou negra, eu sou mulher, a gente sabe que a gente tem problemas pela cor, que mulher é muito maltratada, mulher ganha menos, tem o mesmo cargo que o homem, ganha menos. Eu acho que são discussões que eu quero realmente ajudar, não só os atletas de Santo André, para fazer emendas, para poder ajudar as modalidades, mas como ajudar outras pessoas, né, que moram em Santo André, os munícipes que não têm acesso a algumas coisas. Eu quero estar lá para poder ajudar. Nunca fui afiliada a nenhum partido, me convidaram para ser do PDT, foi um convite muito bacana, carinhoso, aceitei e espero poder fazer com que a gente possa fazer um trabalho bacana, todo mundo junto, porque acho que política e esporte, se você não fazer as coisas em conjunto e pensando no pró das pessoas, nada dá certo. Então, eu espero que a gente possa fazer um trabalho bacana. Eu imagino que para você estender, né, todos esses sonhos que você tem, né, ampliar isso e até fazer com que eles sejam implantados, sem a política, né, sem essa sua participação na política, fica mais difícil, porque afinal de contas as leis vêm né, da área política. Da área né? política. Então a gente tem que se unir. Eu acho que tem muitas coisas erradas com político, nas políticas e partidos, mas a gente não tem que generalizar. Eu nunca entrei a primeira vez, vou ser eu mesma, acho que eu tenho um nome muito a zelar. Eu fui uma atleta que nunca tive problema nenhum relacionado a nada, então quero entrar na política e sair da política exatamente como entrei, limpa. Acho que é isso que é importante. E o Brasil está precisando de políticos assim, Espero né? poder fazer um trabalho bacana, porque eu quero ser eu mesma e lutar por aquilo que eu acredito, que possa dar certo também. Não adianta você inventar história, né? É verdade. Não adianta você querer inventar coisa que não vai acontecer. Tem que ser aquilo que é palpável, aquilo que você possa ver resultados. E que possa ser sustentável, Com certeza, né? exatamente. Marta, mudando agora de assunto, queria que você falasse de Seleção Brasileira de Basquete, se você comentasse aí sobre a mudança do técnico, o que você está acompanhando sobre isso, o que você está achando? O ano passado foi bem complicado para a Seleção Brasileira, para os clubes se uniram porque o basquetebol não estava sendo tratado do jeito que merecia, a gente ficou deixado de lado, eu falo a gente porque eu acho que ainda faço parte do basquetebol. Os clubes, Santo André é um dos clubes que também aderiu a não deixar as jogadoras a irem à Seleção Brasileira a partir do momento que eles tivessem dado a dedicação certa para o basquete. Eu não sou contrária a qualquer técnico, eu sou a favor de que técnicos que venham para a modalidade, que venham e queiram fazer um trabalho bacana. O ex-técnico Zanon não era do feminino, mas também não se interessou em querer aprender, a defender o feminino. A gente tem no handebol, o nosso técnico, ele não é brasileiro, mas ele se dedicou e colocou 100% da vida dele no handebol para dar resultados positivos como está dando. Agora, você pôr um técnico que não se dedica, que não é a favor, que não luta pelo aquilo que ele está ali defendendo, acho que isso teria que ter mudado e mudou. Espero que o Barbosa continue sendo um técnico que já na minha época, né, já fui técnica eu já fui atleta do Barbosa. Desejo boa sorte para ele, porque o basquetebol, as meninas precisam de alguém que defenda o basquete.
que o basquete estava largado, tem muita coisa errada na confederação também, tem que buscar esse pessoal, ver onde eles estão gastando esse dinheiro, porque eles falam que é para o basquete feminino e basquete masculino. Nem o basquete, nenhum nem outro está tendo resultado, não vejo nenhum amistoso, não vejo intercâmbio, eu não vejo nada. Como que pode... Para justificar, né? Esses gastos. Patrocínio, a gente fala que tem patrocínio? Tem, mas onde que está o dinheiro do patrocínio que era destinado para a modalidade? Tem muita coisa errada, tem que buscar mesmo, e só espero que esse ano as meninas consigam, pelo menos, ter uma boa apresentação nas Olimpíadas, porque depois de toda essa bagunça, essa briga, você acha que alguém... ficar com concentração? Consegue se concentrar para poder ir ali e fazer o seu papel, porque a hora que ela entra em quadra, se você erra uma bola, se você faz um passe errado, não é o técnico, não é o dirigente, não é o preparador que vai falar. Quem vai ouvir a reclamação é você, atleta, porque a atleta não se jogou, porque a atleta não fez isso, não é aquilo. E nem sabe o que está acontecendo. Tem muita coisa que acontece que o pessoal não sabe. Então, o atleta tem que ser poupado, mas até o momento não vi ninguém poupar nenhum atleta dessas coisas. E esse é complicado, né, Marta, essas coisas todas que vêm acontecendo aí com a equipe de basquete, porque nós estamos à véspera de uma Olimpíada, né? E, enfim, além de todos os problemas, ainda tem esses tumultos aí que envolvem questões financeiras. Como é que você, que já participou da seleção brasileira de basquete, consegue imaginar separar o atleta desse cenário todo? É quase impossível, né? É impossível, é uma pena porque o atleta teria que se concentrar apenas no seu trabalho, só que a gente ficou sabendo que tem o pessoal da confederação ligando para as atletas pré-convocadas, dizendo que elas teriam que aceitar a convocação, senão elas iam ser punidas. Não tem punição. O atleta, eu acho que eu sempre fui convocada para a seleção e todas as vezes que eu fui convocada, eu estive à disposição da seleção. Eu acho que é um prazer para o atleta defender o Brasil. Você participar de uma Olimpíada fora é boa. Imagine participar de uma Olimpíada no seu país. Sabe? A torcida vai ser a favor, todos os olhos vão estar em cima de você. Você vai ser o centro da atração, mas só que da atenção, mas só que você tem que estar preparado para isso. Como que um atleta vai desempenhar o seu trabalho dentro dessa modalidade se você não teve a atenção necessária? Você não se concentrou certo, você não teve o trabalho de fisioterapia certo, você não teve uma concentração certa, você não teve o apoio certo. Né? Você não teve alojamento adequado. Não tem, você tem que ter. O pessoal fala que é mordomia, não é mordomia. A gente tem que ter, você depende do seu corpo, necessário, é necessário. Né? A gente tem que ter o lugar certo para você ter se concentrar, se hospedar. E não é justo você ficar em qualquer lugar. A seleção feminina, que não fizeram nenhum amistoso. Como você pode querer cobrar delas? Que preparação que é preparação essa que essa equipe está tendo? Eu nem sei quem são as jogadoras que vão defender o Brasil. Sabe? De repente é uma, é outra, ninguém conhece, não sei quem. Nem já foram sei quem selecionadas as 12 já, Marta? Eu não tenho certeza, não sei. Tem certeza não sei quem são. Agora, para você tirar 12, teria que ter chamado mais, né? Eu acho que tem mais jogadoras no Brasil que tem que estar lapidando, mas tem jogadoras que você tem que colocar na seleção brasileira para estar jogando, defendendo, né? Eu li em uma matéria em que você falava ainda sobre a questão do técnico, né? Que a seleção feminina de basquete poderia ser comandada por um estrangeiro. Não sei se você... Sim, eu acho assim. Por que essa opinião? O masculino é comandado por um técnico estrangeiro. Sim. Eu não sou contra, eu quero que as pessoas venham trabalhar. Se você é da China, se é da Argentina, se você é da Alemanha, se você é do Brasil. Primeiro, eu achava que nós devíamos trabalhar com os nossos técnicos. Porque nós sabemos nossa linguagem, nós conhecemos nossas jogadoras. Tem que ser pessoas envolvidas no basquetebol feminino e que gostem disso. Trazer de fora uma pessoa que não conhece o nosso basquete diferente. Tem que ser alguém que conheça o nosso basquete, que saiba lidar com a nossa jogadora. A gente, assim, nem tudo que você fala para uma atleta, você pode falar para outra. Você tem que saber lidar com essa. Tem que ter a psicologia, não é frescura, não. Porque tem atleta que se você dá um berro com ela, a pessoa vai arrebenta. Tem atleta que você fala um pouquinho mais alto, a atleta ela desaba e é uma atleta importante para a equipe. Então tem que ter um trabalho bacana. Eu acho que independente se ele é estrangeiro ou se ele é brasileiro, de onde que ele for, tem que vir a fim de fazer um trabalho bacana. Porque a gente depende do resultado da seleção brasileira para que os clubes consigam patrocínios. Porque se o Brasil vai bem num campeonato, essas atletas trazem patrocínio para a modalidade esportiva e, consequentemente, para os seus clubes. Porque cada atleta é de um clube que defende a seleção.
Então, aí que fica importante a seleção brasileira ter um resultado positivo para que a gente possa, cada uma chegar no seu clube, conseguir o patrocínio pelos resultados da seleção brasileira. Marta, falta material humano hoje? Falta trabalho, porque assim, a geração Paulo Hortência já foi. Esqueçam, quem viu, quem não viu vai ver só os vídeos. A Janete já passou a época da Janete, não adianta querer viver do passado. A minha época nem se fala, porque nem falam de mim, falam da Paulo Hortência e Janete, eu fui importante também no basquete. Só que essa geração já passou, acabou. Agora, se tem essas atletas que são ex-atletas que querem trabalhar com a seleção, coloca esse pessoal para trabalhar junto. Ajudar o basquetebol, não só falo do feminino, mas do masculino em geral. Eu acho que o basquete é um todo. Eu acho que quando o masculino vai para uma seleção, vai para uma Olimpíada e vai bem, o basquetebol em geral vai bem, né? Não é só o feminino, só o masculino. Então eu fico triste que a gente está lutando para ter uma competição boa no nosso país, só que nós não temos atletas. Os atletas que nós temos, algumas são de fora do nosso país, tem que trazê-las para cá no nosso elenco. As que estão aqui têm que ser valorizadas também, tem que treinar, tem que dar o apoio para elas. Vamos esperar que elas consigam ter o melhor dos resultados, porque eu como jogador e muito mais como torcedora, eu quero que o basquetebol feminino vá muito bem nessa Olimpíada. Marta, qual a sua opinião sobre o desempenho do time feminino nas Olimpíadas de Londres? Qual foi sua avaliação? A avaliação que eu tenho é que daquele tempo, quando elas foram convocadas, tivesse tido algum treinamento melhor, poderia ter sido melhor o nosso resultado. E eu tenho um aperto no coração de saber que esse ano também não vai ser... De novo a gente cai na mesma história, né? Porque quando soubemos que ia ter a Olimpíada no Brasil, tinha que ter feito um trabalho já. Não adianta querer a véspera de você querer fazer as coisas. Não vai dar o resultado que a gente quer, porque o brasileiro vai cobrar. O atleta vai se cobrar. Imagine só, você está no seu país e você não dá a medalha que a gente está querendo, o que espera, que a gente torça. Vai torcer, vai, mas a torcida ajuda mais lá dentro da competição, é você, o atleta, que tem que estar ali e defender. E espero que a gente consiga o maior número de medalhas possível, não só na nossa modalidade, mas em todas que vão disputar as Olimpíadas, né? Ok. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o Sindepress Entrevista, com a nossa convidada Marta Sobral, secretária de Esporte e Lazer da cidade de Santo André e ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete. Marta, falando um pouquinho agora sobre Jogos Pan-Americanos, queria que você também fizesse uma análise aqui qual foi sua percepção do desempenho, não só da equipe feminina de basquete, mas também das outras modalidades. O Pan-Americano a gente poderia ter conquistado mais medalhas. Eu acho que a gente sempre cobra mais do que Ficamos em terceiro lugar. Né? Isso. Mas eu acho que o Brasil ainda está galgando as suas categorias, está conquistando aos poucos modalidades que nem classificavam para as Olimpíadas, não tinham índice para modalidade, acabaram participando. A gente tem que ter um pouco de paciência com esses atletas novos, porque tudo que é a primeira vez é mais complicado, é mais nervosismo, mas eu acho que temos que fazer mais intercâmbios, não só com a modalidade esportiva, mas todos os atletas têm que fazer uma viagem internacional, sentir o clima, saber como que é a competição internacional, para quando chegar no Pan-Americano, Olimpíadas, saber como é a competição, né? Que não é todo dia que você faz um treinamento ou você participa de um campeonato
com o Japão, com China, com a Austrália, com o Canadá. Então é bom fazer esses intercâmbios, é bom fazer esse campeonato, é bom fazer esses jogos para poder sentir já o clima do Pan-Americano, mas de Olimpíada, né? É sempre bom fazer um campeonato, fazer uns amistosos, eu acho importante isso. Você atribui, por exemplo, a falta de um melhor desempenho, né, de todas as equipes, justamente pela falta de investimento nessa área de intercâmbio, por exemplo? Você acredita? Eu acho assim, tudo se envolve. São vários fatores. Ó, você tem que ter, o atleta tem que ter o patrocínio, ele tem que ter o tempo disponível para ele poder treinar, ele tem que ter o lugar para treinar, ele tem que ter um intercâmbio, porque jogos internacionais, competições internacionais é importante para o currículo do atleta, para ele saber como ele está, porque só treinar entre ele e seus companheiros é diferente de treinar e jogar e fazer jogos com outros esportes, com outros países. É importante esses jogos. Então, é para você ver como está a sua competição, para ver se você está bem também, e cada um tem um estilo de jogo, tem um estilo de competição. Então, esse intercâmbio internacional é importante, vale não só para o esporte, para o basquete, mas para toda a modalidade esportiva, é importantíssima. Eu imagino. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o esporte, né, e o patrocínio aqui no Brasil. É complicado sempre. Eu acho que você querer patrocinar uma modalidade hoje para poder ter resultado amanhã é impossível. O que eles pensam E assim, quem treina, quem administra, tem essa cultura, tem esse pensamento? É desta forma que eles imaginam que as coisas funcionem? Quem treina e quem... Quem administra as equipes, que faz a gestão? Olha, assim, tem que ter uma pessoa ligada à busca de patrocínio. No caso da prefeitura, a gente dá liberdade para os nossos técnicos que, de repente, têm conhecimento de outras pessoas, de pessoas que a gente não conheça, dele realmente correr atrás do patrocinador. A gente não tem essa. Quem conseguiu patrocínio, conseguiu, é bom. Às vezes a prefeitura consegue um patrocinador para o vôlei e o vôlei já tem, eu passo para outros esportes, porque todo mundo precisa de patrocínio. É difícil conquistar, é difícil ter... Porque às vezes... Por que é difícil hoje? Às vezes o patrocinador, ele quer saber onde vai ser gerida a sua marca. A gente precisa da mídia. Nem todos os esportes são passados na televisão. Então, a modalidade que não passa na televisão, como eu vou patrocinar uma modalidade que não passa na televisão, não passa na mídia? Porque eles querem saber do resultado imediato. O resultado imediato é você passar numa televisão aberta. Sabe? Então, você tem que ter esse apoio. Mas como que uma televisão vai passar uma modalidade de basquete, vôlei, hand no horário nome? Não vai. Então, o patrocinador pode pagar por esse horário, mas tem que pagar muito. E a mídia hoje dá prioridade, basicamente, para uma ou duas modalidades no Brasil, você né? fala assim, horário do Jornal do Esporte, então só passa futebol e o resto dos esportes. Como é que Eles sempre ficam atrás. Eu acho que tem que tem que olhar um pouquinho mais para os outros esportes, para as outras modalidades. Eu acho que a gente está aí e eles vão fazer isso só esse ano de 2016, porque agora tem Olimpíada, vai aparecer gente tudo quanto é lado para querer falar. Mas acabou a Olimpíada, pode ter certeza que os atletas Encerra, com certeza, não tem continuidade. Marta, como é que os atletas hoje brasileiros têm vivido? Qual é a sua avaliação? Não, tem atletas que vêm de almoço para comer na janta. Isso pode perguntar para qualquer modalidade esportiva. A briga que é você conseguir um apoio. Às vezes o atleta, o técnico, eles acham que a prefeitura tem que pagar tudo. Primeiro, a prefeitura não tem que pagar nada. A prefeitura apoia o quê? Em transporte, em alguns alojamentos. A prefeitura não tem condições. A prefeitura tem que cuidar do município, tem que cuidar da área da saúde, da área da educação. A área esportiva está na Secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura, está. Mas a gente tem que correr atrás de patrocínio, porque a prefeitura não tem condições. De manter a estrutura né? É muito grande, é muito gasto. As pessoas não entendem, a gente atende todo mundo na secretaria e fala, gente, a gente quer ajudar. Só que vocês querem um absurdo. A prefeitura não tem dinheiro, esse tanto de dinheiro, porque se você for ver, tem modalidade esportiva que custa mais de R$1 milhão. E às vezes, de cada 3 meses tem que ter esse valor, não tem. E essa dificuldade de viver dos atletas, você está colocando aqui um exemplo bem próximo de nós, que é a cidade de Santo André, mas isso também se aplica aos nossos atletas no Brasil todo, provavelmente. Você pode procurar em qualquer lugar do país, tem atletas que estão passando dificuldades, tem atleta que teria que fazer uma competição internacional, não foi porque não tinha patrocínio.
E você tem atleta que às vezes faz gincana, rifa, vende docinho, faz um monte de coisa para poder participar de uma competição. Eu acho uma vergonha você ser convocado para uma seleção brasileira, independente da sua modalidade esportiva, e você ter que arcar com o seu custo. Se eu vou colocar o nome do Brasil aqui no meu peito, né? O mais do que o direito de eu lá defender, isso eu não falo que alguém tem que pagar. Sabe, o patrocinador, já a seleção, já que você me convocou, você vai tirar do meu lugar de conforto, o mínimo que você tem que me dar é o mesmo. Sabe, você defende a seleção e você tem que sair atrás do seu... Você tem que tratar da sua inscrição, do seu material esportivo, da sua viagem, hospedagem, alimentação. Não. Marta, e depois é o seguinte, a gente já percebeu aqui que, por exemplo, uma das possíveis funções da mídia para ajudar, né, no caso, os atletas brasileiros, seria dar visibilidade também para as outras modalidades ao longo de todo o ano, né, não necessariamente próximo a uma Olimpíada ou um Pan-Americano. Em relação ao governo federal, você tem alguma opinião sobre os incentivos que são dados hoje ao esporte? Você tem acompanhado? O incentivo ao esporte é bem bacana, só que eles também têm que ajudar a captar o patrocínio. Porque as empresas, tem empresas que não sabem desse projeto do incentivo ao esporte, não sabem quanto é abatido no imposto de renda. Eles não fizeram nenhuma palestra, não divulgaram. Uma grande divulgação? Uma grande divulgação, porque são poucas pessoas. Eu trabalho, que tem conhecimento. Disso. Eu sei trabalhar com a lei de incentivo, mas nem todo mundo sabe. Então, acho que tem que divulgar mais. Eu acho... Por mais que a gente corra atrás de patrocinador, por mais que você esteja com o seu projeto aprovado, bonitinho, você não tem um patrocinador. Porque nem todos sabem como que se proceder, como você faz para ajudar, como você faz para ajudar no patrocínio. E eles querem saber onde está, onde vai ficar, onde vai ser colocada a sua marca. Então, a televisão que entraria bem nessa hora. Com certeza, teria um papel fundamental. Uma parceria entre algumas emissoras com o Ministério, para poder ajudar na captação também. E isso ao longo de todo o ano, né? Isso ao longo de todo ano. É uma pena, porque a gente sabe que esse ano de 2016, a Olimpíada está chegando. A gente torce para que o Brasil vá bem, que conquista maior número de medalhas. Mas sabemos que a realidade nos bastidores é outra. É outra. A gente sabe que tem muitos atletas que estão sofrendo porque precisam treinar, não tem material, não tem apoio, não tem patrocínio, mas está escrito Brasil aqui. Então é para essas pessoas que a gente tem que olhar mais e ver como eles estão passando. Complicado, né? Ainda sobre Olimpíadas, queria que você falasse um pouquinho sobre a organização. O que você tem observado aí em termos de organização para as Olimpíadas desse ano? As coisas estão no final de fechar, né? Porque a Olimpíada já estava para acontecer, tem que estar tudo 100%. Então não dá para saber, tem que estar tudo 100% quando começar. A gente sabe que a construção demora, muitas obras atrasadas. No Pan-Americano mesmo, eu estava trabalhando como uma emissora e a gente andava finais de campeonato do tênis, não acabou sendo na quadra de tênis, porque não tinha terminado a quadra de tênis. Eu espero que quando chegar na hora da Olimpíada, a gente possa estar com tudo funcionando 100% redondo, funcionando. Né? Na sua opinião, quais serão as dificuldades aí para a equipe das meninas de basquete? Você consegue visualizar já alguma coisa assim que possa... O entrosamento. Se você vai fazer um jogo daqui a pouco com umas meninas que você nem sabe se são essas as jogadoras, o que vai pecar muito é entrosamento e a falta de amistosos. Isso pode dificultar bastante o resultado lá na frente. Com certeza. Aí fica complicado, né? Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão. O fato de ser aqui no Brasil as Olimpíadas desse ano é um fator favorável, independente dos problemas dos bastidores, né? Dessa coisa da integração, dos amistosos que não vão acontecer na proporção que deveria. Mas o fato de ser no Brasil, isso é um fator muito... Olha, é maravilhoso. Acho que o Brasil abraçar uma Olimpíada não é para qualquer um, não. Não é.
Por isso que eu torço para que dê tudo 100%, que não aconteça nenhum imprevisto, que quando as pessoas entrarem no ginásio, na dependência da Olimpíada, que a Olimpíada é a coisa mais linda, você chegar no alojamento, no vestiários, que esteja perfeitamente belo, porque a Olimpíada é belo, porque os atletas são belos, porque aquele pessoal suando, se sacrificando, passando naquela faixa, correndo, é maravilhoso. É uma emoção única. Eu acho assim, quem for atleta e nunca participou de uma Olimpíada é uma pena. Agora, quem for pessoas comuns que nunca participou de uma Olimpíada, vá, aproveite que é no Brasil, participe, vá conhecer, vá visitar, vai assistir jogos. É lindo demais, é maravilhoso e está aqui no nosso país, né? Mas eu comentar uma coisa, quando eu jogava, eu gostava de jogar na casa do adversário. Porque quanto mais jogavam, falavam mal de mim, quanto mais me xingavam, quanto mais torciam contra. Mais eu jogava. Agora, jogar Esse em era casa... seu combustível. Agora, você jogar em casa, você sabe que o pessoal está torcendo para você, os olhos é para você tem que ganhar. Então, por isso que eu falo que tem que ter um tratamento psicológico, não só para o basquetebol feminino, mas para todas as modalidades esportivas. Porque eu sei que a cobrança vai ser muito grande. Quando a gente voltou da Olimpíada de Atlanta, que nós vimos com a medalha de vice-campeãs, que o pessoal não deu tanto valor, eu com a medalha no peito, nós descemos todo mundo com a medalha no peito, e o rapaz falou, mas só de bronze? Eu ia xingar porque eu sou uma pessoa mal educada, e a Hortência chegou e falou assim, não, Marta, deixa pra lá, porque ele não sabe como foi difícil conquistar aquela medalha, e ele que achava pouco demais ser vice-campeão, e para nós até hoje é o maior orgulho nosso. A partir do momento que você sobe no pódio... E pro Brasil, né? Essa medalha é o maior orgulho pro Brasil, eu acho que só de né? você defender o Brasil, independente se você vai trazer ou não uma medalha, de você ser convocado para defender o Brasil já é uma coisa maravilhosa. E você trazer uma medalha do jeito que nós trouxemos, dos sacrifícios pró-seleção, que acontece antes muitas coisas, o torcedor chegar e falar, mas só essa... Então, é cobrado. É um desaforo, é desaforo. E a cobrança dos nossos atletas aqui no Brasil vai ser muito grande, por isso que eu falo, acho que tem que ter um acompanhamento bem bacana para ajudar esses atletas nossos. Ok. Ainda sobre as Olimpíadas, Marta, eu não sei se você tem acompanhado, são assuntos mais secundários, né, que envolvem a questão das Olimpíadas, mas estão bem evidentes aqui, né? Que é a questão da chegada de novos vírus, né? Não sei se você tem acompanhado. A questão do terrorismo, né? E depois, por último, aí, não sei se você também está acompanhando passo a passo, essa questão do impeachment. Você acha que esses fatores, eles vão interferir de alguma forma negativa nas Olimpíadas desse ano? Não, acho assim, o terrorismo a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai receber atletas de todo o continente. Exatamente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Em Atlanta teve uma bomba. A gente estava lá em Atlanta, se não me engano, foi Atlanta, Barcelona, que teve uma bomba lá perto das Olimpíadas, na Vila Olímpica. A gente sabe que essas coisas a gente tem que abafar, mas tem que tomar cuidado, a gente tem que ter segurança mesmo, porque a gente vai receber nação no mundo inteiro, vai vir até do mundo inteiro, então tem que tomar cuidado. Em relação a esses vírus, a gente tem que tomar cuidado também, porque está no ar. Está muito evidente. Está muito evidente, né? A gente tem que tomar cuidado. Se o repelente for dar certo, tem que avisar, porque os nossos repelentes não são tão bons quanto o que vem de fora. Então, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Se a gente tiver alguma coisa, se os atletas tiverem como trazer quem vem de fora, alguma repelente para poder utilizar aqui no Brasil, acho que é válido. Acho que tem mais que avisar que tem esse tipo de epidemia, porque é uma epidemia. Que, na verdade, também existe a possibilidade de vir vírus novos do mesmo jeito que nós de fora. É o risco que nós vamos ter que correr. A gente já tem aqui, o nosso vai vir de fora, vai ser uma beleza, vai ser uma festa, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo nessa vida, né? São tudo questões que tem que ter preocupação. Tem que ter preocupação, né? Geral. E esse aspecto político, na sua opinião? Eu acho que esse ano o impeachment não vai dar em nada, porque o que tinha que dar já deu também, né? Esse ano não vai interferir em nada, não. Ok, Marta, muito obrigada pela sua participação, viu? Gostei muito. Eu acredito que os nossos telespectadores também tenham gostado bastante, viu? Eu que agradeço. Quero deixar aqui já de antemão um convite para você voltar para a gente falar aí mais sobre Olimpíadas. Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que
A gente tem que desejar boa sorte a todos os nossos atletas. No atleta vai se cobrar, que é normal do ser humano, é normal dos brasileiros. Mas fica aqui o meu abraço e meu carinho para todos os atletas brasileiros e boa sorte. E só escuta aquilo que está dentro do seu coração, que vem de fora, não escuta não, porque tem torcida contra e torcida a favor. Até quem está do teu lado, às vezes está torcendo contra. Boa sorte para todo mundo. Perfeito. Obrigada. Tá ótimo. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.